Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar, pessoal, nossos mitos aqui com o último mito, tá? Sobre o aprendizado de língua estrangeira. Vamos dar uma olhadinha então. Posso aprender inglês em 3 meses? Isso é muito relativo, né? Eu já vou adiantar aqui. Se você for lá para os Estados Unidos, conviver somente com pessoas que falam inglês, que só falam inglês, provavelmente você vai aprender na marra em 3 meses. Lógico, você vai ter a mesma qualidade de aprendizado? Não vai, tá? Com certeza não vai. É, você não, por quê? Você não vai aprender a gramática, tá? Você só vai ter, na maioria das vezes, você só vai ter o suporte auditivo da palavra que você está aprendendo, né? Você não vai conhecer a palavra em a escrita dela, né? Então, por exemplo, você vai escutar Good morning. Então, você só vai imaginar como escreve, né? Você não vai ver a escrita da palavra. Nesse caso aqui não faz tanta diferença, né? Mas em outras você pode ter esse problema. Então, therefore, né? Você não vai nem imaginar como que escreve essa palavra. Você vai ter muita dificuldade para entender. Então, você vai conseguir ter um básico, com certeza. Você vai conseguir se comunicar, com certeza. Mas dá para dizer que você aprendeu inglês? Não dá, tá? Não dá. Por mais que você possa saber mais que alguém que de fato aprendeu e tal, mas enfim, você não vai ter de fato aprendido, viu? Enfim, vamos começar, né? Não há fórmula mágica, né? O segredo é estudo, experiência e paciência. A paciência é o mais importante, né? Lógico, você precisa estudar, né? E ter experiência. Mas a paciência é a paciência que vai trazer essa experiência para você. Porque é como, pessoal, sempre que a gente está aprendendo uma coisa nova, ela tem uma certa dificuldade. Então você vai ter altos e baixos. Você vai passar por momentos que você vai pensar assim, isso aqui não está rendendo. Mas se você tiver paciência, você persevera. Por quê? Porque o seu cérebro, ele funciona dessa forma. Então, eventualmente, ele vai conseguir assimilar isso aqui e transformar isso aqui no que a gente chama em inglês de second nature, que é a memória muscular. Ele vai transformar isso em algo trivial para você. Só que para isso você precisa ter paciência, né? Mas, lógico, não adianta você só esperar lá. Você também precisa estudar, viu? E com a combinação dos dois vai vir a experiência. Então você vai passar por situações, você já vai ter visto alguma coisa, né? Que vai gerar essa experiência em você. A experiência é muito ampla, né? Porque pode acontecer. Mas para isso também é importante você se colocar nas situações. Então, se você tiver a oportunidade de falar inglês com alguém, se coloque nessa situação, né? Você pode ser que você vá passar vergonha, mas vai ser uma experiência valiosa. Ao contrário de que se você não se pôr naquela situação, você não vai adquirir aquela experiência específica. Toda vez que alguém me pergunta quanto tempo se leva para aprender uma língua, respondo por volta de 1.000 horas. E quanto tempo isso leva? Depende de quanto tempo por dia você dedicar ao idioma, né? Então, se você precisa de 1.000 horas para aprender um idioma e você consumir essas 1.000 horas, vamos supor 10 horas por dia, então você vai precisar de 100 dias, né? Se você está fazendo 10 horas por dia, 10 vezes 100 vai dar suas 1.000 horas. Então, em 3 meses você aprende, um pouco mais de 3 meses. Só que são 10 horas por dia mergulhado naquilo ali, de segunda a domingo, né? Então, para vocês terem noção, 1.000 horas normalmente é um ano de faculdade, né? São 200 dias letivos, você estuda 4 horas por dia, né? Mais algumas horinhas extracurriculares, aí você atinge essas 1.000 horas de estudo. Então, para vocês terem noção, essas 1.000 horas, na verdade, elas vão se traduzir melhor em um ano, tá? É, depende do quanto tempo. Então, dedicando 1 hora por dia, né? Você vai levar 1.000 dias, vai dar 3 anos, né? Por volta de 3 anos, para aprender inglês. Essas 1.000 horas podem ser divididas entre as habilidades que você necessita
E muitas delas podem ser gastas, entre aspas, né? Porque eu também sou contra usar essa palavra na maioria das vezes. Gastar é eu pegar alguma coisa e sacrificar aquela coisa. Normalmente a gente gasta dinheiro, né? Então vamos pensar no dinheiro. Então eu gasto dinheiro. Como é que eu gasto dinheiro? Comprando algo que eu não preciso, eu estou gastando. Agora, se eu gastar, entre aspas, o meu dinheiro para eu me alimentar, ou para eu, por exemplo, fazer um exercício, para eu aprender um novo idioma, então eu não estou tendo um gasto, eu estou fazendo o quê? Um investimento em mim mesmo. Né? E lógico, o que é desnecessário para uns pode não ser desnecessário para você. Então você tem um hobby, você tem alguma coisa que você gosta de fazer. Então, por exemplo, você adora beber cerveja domingo. Então isso para você não é um gasto, é um investimento. Em quê? Na sua saúde mental. Né? Você precisa fazer algo que você gosta, porque senão simplesmente você vai ficar doido, né? Você vai ficar sem condições de seguir com a sua vida se você não descansar sua mente, né? Você precisa desse pedaço de saúde mental. Então, delas podem ser gastas de maneira prazerosa ou inconsciente, assistindo a TV americana e inglesa, a filmes, jogando RPGs, lendo sua revista preferida, um chat com gringos, entre muitos outros. Né? Então, aqui o que ele está falando? Que você pode gastar essas 1.000 horas, né? Fazendo várias atividades, né? Uma delas pode ser o estudo, mas o interessante de se aprender um idioma novo é que também dá para fazer dessa forma aqui, tá, pessoal? Se divertindo. Dá para fazer? Dá. Lógico. Quer dizer que você não vai precisar estudar? Não, você precisa estudar. Mas você consegue usar isso aqui para quê? Para consumir aquelas 1.000 horas, tá? Então, precisa ser 1.000 horas estudando? Não. Você consegue por exemplo, um exemplo, né? Eu estou chutando um valor, mas você consegue estudar só 500 horas e as outras 500 você está se divertindo com a língua inglesa, né? Nada te impede. Sendo o inglês uma língua natural, orgânica, como qualquer outra, né? Que se altera com o tempo, com o local, de acordo com as necessidades do falantes, né? Então, todas as línguas que estão vivas, entre aspas, têm isso aqui, tá, pessoal? O latim, que se chama de língua morta, não sei se você já ouviu falar. O latim é uma língua morta. Por quê? Porque não tem falantes, tá? Ela não tem falantes. Ela não tem um povo inserido dentro de uma cultura que pratica ela. Ela tem só ela é usada lá no Vaticano, né? Nas missas, para algumas solenidades lá da Igreja Católica, mas é sempre aquele mesmo latim, né? Ele não muda, é o latim formal, pode-se dizer. Por quê? Porque ele não tem um povo, de fato, inserido dentro da cultura, praticando o latim. Então ele é uma língua morta. Né? Ao contrário do inglês, obviamente. É impossível criar fórmulas matemáticas milagrosas para se aprender a estrutura, a pronúncia ou o uso da língua inglesa. A estrutura da língua inglesa é repleta de regras. Isso aqui não é só da língua inglesa, né? Qualquer estrutura de qualquer idioma vai ser repleta de regras, óbvio, tá? E também, igualmente, de exceções. Né? Então, a gente tem regras e exceções para as estruturas linguísticas de todos os idiomas. Vocês sabem do português e vocês estão aprendendo o inglês. Basta observar o uso, por exemplo, das preposições. Aí ele vai dar o exemplo aqui das preposições, né? Para denotar as partes do dia. Então, de manhã a gente fala in the morning. Afternoon a gente fala in the afternoon. Já de à noite é at night. Traduz para o português de manhã, de tarde e de noite. Mas no inglês não, né? No inglês a preposição é diferente, tá? Aqui é o in the, que é a preposição mais artigo, de novo, e aqui é só a preposição e é outra preposição. Mas o que é isso aqui? Isso é uma exceção, né? Então você tem regra, a regra é essa. Né? Antes das partes do dia a gente usa in the, com exceção do night. O night você usa at night. Os usos de uma língua têm uma lógica inerente, mas não perfeita. Então aqui, ó, outra coisa interessante.
as regras, né, os usos, por que a gente fala tal coisa, ou de um jeito ou de outro, ou escreve de um jeito ou de outro. Porque tem uma lógica inerente lá, tem uma lógica, tem alguma lógica, não é totalmente sem lógica. Só que essa lógica não é perfeita. Então, por exemplo, tem um debate na internet, acontece muito na internet, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para baixo. Aqui, ó, só para vocês entenderem, que é do GIF, né? GIF. Que é aquela figurinha animada, que no WhatsApp tem muito hoje em dia as figurinhas, né? Tem como você mandar o GIF, mas tem como você mandar a figurinha também, que é um GIF, na verdade. Né? Porque ela mexe. Que ela é alguma coisa, como é que é? Figure. Eu esqueci, porque ela é um acrônimo, né? Ela é assim, ó, né? Mas ninguém fala o nome dela completo. Eu esqueci o nome dela completo. Fala GIF ou GIF em português, né? Em inglês eles falam GIF, que seria mais ou menos GIF, seria esse, né? Ou GIF, que seria tipo assim, GIF. Aí tem um debate na internet sobre qual que é o certo, né? Aí muitos usam essa palavra aqui, ó, a primeira palavra aqui, o G, o que, que ela significa? Eu esqueci o que, que é agora. Deixa eu bater aqui na internet. Aí não tem mais, ó, tá vendo? O Graphics Interchange Format. Então é isso aqui, ó. Graphics Interchange Format. Format porque é um formato de arquivo, né? Do computador. Interchange, óbvio que ele fica mexendo, e graphic porque é um gráficozinho, né? Uma imagem. Ela é gráfica. Então, muitos defendem que se é graphics, graphics, então é GIF. Né? E outros vão falar que é GIF, porque aí eles vão usar outras palavras de exemplo, tipo giraffe, né? Que é girafa. Então, então falar que GIF, né, GIF, fala GIF, é a mesma coisa que falar que é giraffe, que seria girafa. Né? Por quê? O que eles estão fazendo? Voltando aqui no nosso texto. Eles estão usando essas regras, a lógica inerente, para criar algum sentido na coisa. Só que não tem sentido nenhum. Né? Porque a lógica não é perfeita. Tá? Então, qual que é o certo ali? Sei lá. Né? É o que você quiser. Tem um errado? Talvez não tenha. Né? Porque a língua permite aqui essas variações. Né? Olha aqui, ó. Natural, orgânica, que se altera com o tempo, com o local, de acordo com as necessidades do falante. Então, a variação é normal. Então, no português tem gente que fala cozinha, tem gente que fala cozinha e tem gente que fala cozinha. Qual que tá certo, pessoal? Você sabe de onde eu estou falando, nas três palavras. Você sabe qual o lugar da casa que é. Então, qual o problema, né? Se houve a comunicação, se o sentido foi passado, onde é que está o erro? Né? E lógico, isso eu estou falando na fala, na oralidade. Dentro de um texto, a gente tem que seguir as normas daquele texto. Então, se é uma redação de vestibular, por exemplo, então eu tenho que me ater às regras. Por quê? Porque eu quero que o meu texto seja entendido e seja respeitado. Né? Então, se eu usar muita gíria ali, o que vai acontecer? Ele não vai ter o devido respeito de uma redação, por exemplo. Né? Se eu vou mandar uma carta para o presidente, vamos usar o presidente de exemplo, não. Vamos. Se eu for mandar uma carta para, sei lá, para o Papa, então eu tenho que mandar uma carta mais bem organizadinha, né? Quando eu vou conversar com o médico, a minha conversa muda, tá? Isso é natural dos nossos usos linguísticos. Por volta do século XV, ocorreu na Inglaterra um fenômeno que conhecemos hoje por The Great Vowel Shift, que é mais ou menos aqui, que é a mudança da grande vogal, ou melhor, a grande mudança da vogal. Tá? Vowel é uma vogal, significa vogal. Por razões que ainda estão sendo estudadas, as pronúncias das vogais se alteraram. Então foi um fenômeno que ocorreu, não se sabe por quê, mas foi algo que aconteceu. O que era pronunciado name passou a ser pronunciado name. Ela mudou de lugar, tá vendo, pessoal? O E, o name,
ele mudou, ele passou para trás da consoante, então ficou name, tá? Name e name. É muito próximo, né? Muito parecido. Não é à toa, tem que ficar parecido mesmo, porque é um fenômeno linguístico. Dificilmente ele vai alterar para muito longe. E se ele for alterar, ele vai alterar por causa da pronúncia, tá? O que era pronunciado wife passou a ser pronunciado wife. Quase não tem diferença, né? Wife e wife. Quase não tem diferença. O que era pronunciado house, passou a ser pronunciado house. Portanto, a pronúncia do inglês se desenvolveu, mudou, mas a ortografia continua a mesma. Isso aconteceu também no português. O linguista irlandês David Crystal costuma dizer que a ortografia do inglês denota 500 years of linguistic mass. Então, a ortografia do inglês ela vai denotar, ou seja, ela destaca, não, ela realça, ela torna verdade, talvez, ela realça 500 anos de bagunça linguística. Tá? Por quê? É repleta de exceções e inconsistências fonéticas. E o português também, tá, pessoal? Não é à toa. Por quê? Porque tinha-se menos acesso à escrita, tá? Eu imagino, né? Tinha-se menos acesso à escrita. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, em algum momento aqui no Brasil, a, a cultura misturou tanto com o banto africano, o português e o tupi-guarani. É uma língua indígena, agora eu não lembro qual. Não tenho certeza se é o tupi-guarani. Misturou tanto as três que aos poucos, né? Isso foi um processo gradual. Surgiu o que eles chamavam de língua geral, que era uma língua que tinha semelhanças com o português, mas que era muito mais bem distribuída, vamos dizer assim, as divisões, não as divisões, mas as semelhanças delas, dessa língua com o africano, indígena e europeu, eram muito parecidas. Tinha marcas das três muito fortes, era a língua geral, não era o português, era bem diferente do português, lógico, tinha semelhança, mas era diferente. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque havia o quê? Menos acesso à escrita e mais pessoas falando. Isso é lógico. Não tem como você prender isso, né? Então, o que acabou acontecendo? Essa língua surgiu. Eventualmente, o Marquês de Pombal, na época, proibiu a língua geral e marcou o Brasil com língua oficial português. Aí era proibido falar aquela língua. Por isso que ela acabou. Né? Criou-se uma lei contra aquilo. Mas mesmo uma lei contra, na lógica, não deveria ser capaz de manter isso aí. Então eu só posso imaginar que eles foram muito rígidos com essa lei, tá? Para ela de fato dar certo assim. Mas a questão aqui é que a fala, pessoal, os falantes é que vão fazer a língua evoluir, tá? Não é a escrita. A escrita só está tentando tirar a foto do momento e capturar aquilo e passar para frente como conhecimento, tá? Compilar hoje uma tabela que propõe uma fórmula para a pronúncia de qualquer palavra em inglês e que parta do princípio que a escrita é a representação da fala e que não se altera no tempo é absurdo. Né? Foi o que eu acabei de falar. A escrita não representa. Como é que é? Isso. A escrita representa a fala. No ponto que da mesma forma que uma foto representa você. Mas ela só representa até um certo momento. Tá, pessoal? Você sabe que é você ali, mas você sabe que aquele você ali já não é mais, né? Você já engordou, você já emagreceu, você já ficou mais velho, né? Você já amadureceu por dentro, né? Então, falar que a escrita representa a fala é a mesma coisa que falar que uma fotografia representa você, tá? Ela só representa num certo momento do tempo e não te representa completamente. Tem mais essa, né? Que ela não pega o que tem dentro da sua cabeça, o que você está pensando. Da mesma forma é com a língua, tá? A escrita é uma foto, é uma fotografia do momento. E lógico, de um momento muito amplo, né? Então, eu acho que o acordo ortográfico é em 90,
Esqueci quando foi, 2000 alguma coisa, né? 2008, não lembro. O acordo ortográfico foi em 2008. Então, de lá para cá, o que a gente tem na gramática é uma foto da língua nesse período, tá? Tá pegando tudo? Não tá. Tem parte que você não tá vendo ali. Para aprender a pronúncia de uma língua, como o inglês, a maneira mais prática é ouvir a pronúncia por um nativo, ou alguém que se pronuncie corretamente e imitá-la. Óbvio, tá? Isso aqui, com certeza. Tanto que tem o tal do Open English, né? Que você estuda com professores nativos dos Estados Unidos. Então, com certeza, isso aqui é um método interessante, tá? Não tenha dúvidas disso. Para aprender inglês sozinho, sem o auxílio de um professor, o importante é procurar bons materiais. É muito difícil encontrar bom material na internet, tá? Se você estiver disposto a gastar um pouquinho, você consegue comprar bons livros, tá? No mais, você achar bom material na internet é muito difícil. E você pode também procurar um professor, entre aspas, no YouTube. Mas, de novo, é muito difícil encontrar um bom professor lá no YouTube, tá? Porque muitas das vezes a pessoa só vai estar interessada em te vender um curso. Então, o que ela vai te passar de graça nos vídeos dela vai ser muito leve, né? Não vai te dar o que você realmente precisa para aprender a língua. Porque, lógico, ela vai querer só te dar um aperitivo, né, para abrir seu apetite e ela te vender o curso. Então, também tomaria cuidado com essas coisas. Nesse sentido aí, tá? E até mesmo os inglês, não estou falando mal nem nada, né, tá, pessoal? Mas é uma crítica construtiva até. Esses cursos de inglês, né, sem citar nomes, não é que eles não querem te ensinar, mas o que eles ensinam é muito voltado para a leitura e escrita, e nem tanto para a fala, tá? Para a parte oral da língua. Então, eles só contemplam, na maioria das vezes, duas habilidades, tá? Eu sei que eles têm tentado diminuir isso, mas mesmo assim, o que mais contempla são essas duas habilidades, de leitura e de escrita. E lógico, eles não querem que você aprendam, né? É igual. Deixa, eu não vou citar exemplos, não. É melhor não. Mas enfim, é porque para eles é mais interessante que você fique mais tempo no curso, porque eles vão ganhar mais dinheiro com mensalidade. Então eles vão criar inglês aí, 5, 6 inglês, pra você ficar lá 4, 5, 6 anos, entendeu? Estudando ali. E não tem garantia que você vai aprender, né? Porque também, lógico, precisa de uma parte de você querer aprender, né? Atenção especial. Ah, não. Aqui. É importante procurar bons materiais, certamente existem na malha cibernética ou editados em impresso. Então, ele fala que existe, ó. Eu falo para vocês, é muito difícil encontrar bom material, tá? É muito difícil. Mas, com certeza existe, tá? Isso aqui, de fato, existe, mas não está muito fácil. Não está de fácil acesso. Para outros idiomas, eu já achei mais fácil. Teve uma vez que eu estava interessado em aprender japonês, eu achei umas 3 apostilas muito boas para aprender japonês. Simples, apostilas simples, mas muito boas. Para inglês, eu não consegui achar nada de qualidade assim, tá? Talvez eu tenha que procurar mais, né? Não sei, mas enfim. Ou então minha exigência que está muito alta, né? Pode ser. Atenção especial deve ser dada à prática, pois, segundo as pesquisas, a repetição de erros ao falar ou escrever pode piorar seu inglês. Óbvio, é aquilo que a gente tenta passar aqui no curso, né, pessoal? A prática é muito importante. Então, quando a gente fala de prática, a gente está falando de escrita e fala, tá? Aqui, ó, falar ou escrever. Então, se a gente conseguir, vocês vão errar, não é que vocês não vão errar, mas se eu conseguir identificar o erro de vocês aqui, a gente melhora muito o desempenho, tá? O aprendizado.
Para a prática das habilidades de falar e escrever, o ideal seria obter auxílio de alguém mais experiente para corrigi-lo. O ideal, né? Mas lógico, nem sempre isso é possível. Pois um erro fossilizado é muito mais difícil de se eliminar, né? Esse erro fossilizado que ele fala, a gente pode chamar de vício, né? Então você aprendeu errado aquilo ali. Aí, só que você não sabe que está errado, né? Você acha que está certo. Aí você vai cometer aquele erro sempre e achando que aquilo ali está certo, sendo que não está. Aí aquele erro vai fossilizando, né? E aí quando você descobrir que não estava errado, às vezes você pode nem acreditar, né? Que aquilo estava errado, ou vai ficar muito difícil de você se corrigir depois. Por quê? Porque esse erro aqui, ó, ele já virou o second nature que eu falei para vocês, ele já virou memória muscular. Então você já erra sem ver, tá? Em suma, para se aprender inglês ou qualquer outro idioma, é necessário tempo para se adquirir novas informações e processar as antigas. Acelerar esse processo pode ser cognitivamente estafante, emocionalmente decepcionante. Therefore, you'd better take your time. Portanto, é bom que você tome o devido tempo, né? Gaste o tempo que for preciso, alguma coisa assim. Esse take your time aqui, ele é uma expressão que quer dizer mais tipo, fique à vontade, tome o tempo que for preciso, não tem pressa, alguma coisa assim, tá? Tá no seu tempo. Isso aqui é interessante, tá? Para se adquirir novas informações e processar as antigas. Por quê, pessoal? É o da memória muscular que eu tô falando para vocês. Quando vocês aprendem uma coisa, e aí você vê aquilo repetidamente, uma hora aquilo vai passar, vai virar uma informação antiga. Quando, entre aspas, quando aquilo virar informação antiga, você vai estar pronto para adquirir as novas, tá? Porque isso aqui já ficou trivial para você, já ficou fácil. Tipo matemática, né? Eu gosto da exemplo de matemática porque ela é bem clara. Então, primeiro você aprende a somar e a subtrair. Primeiro você aprende a somar, né? Você entende que dá para somar as coisas. Depois você vai entender que dá para subtrair. Aí, depois de aprender essas duas, é que você vai começar a ver a multiplicação, né? Quando você começa a multiplicar, você vê que dá para multiplicar uma coisa, né, pela outra, né? Se tem 4 patas e tem 4 bichinhos, então tem 16 patas, né? Aí você vai entender também que dá para dividir, né? E depois disso é que você vai lá para potência e para o radical. Só então é que você vai começar a ver equações, né? E começar a usar tudo junto. Por quê? Porque aquilo tem que ficar trivial para você. Você não pode ficar perdendo tempo lá somando 2 mais 2, 4 mais 7, quando na verdade você tá, o foco do aprendizado é outro, né? E aqui é a mesma coisa. Então você não pode ficar preocupado lá em como que eu escrevo isso aqui, como é que eu monto essa frase, né? Uma coisa básica. Sendo que você já tem que preocupar é com adquirir novo vocabulário, né? É mais ou menos isso. E não é nada fácil aprender inglês. Mas como toda atividade intelectual ou motora complexa, como aprender um instrumento musical, entender a física quântica, fazer uma cirurgia cardiovascular, compreender a fenomenologia de Heidegger ou pilotar um avião, o sentimento de dever cumprido e de satisfação ao dominar essa habilidade é muito maior. Aprender inglês abre as portas e janelas do mundo. O fim justifica plenamente esse meio sofrido e pouco célere. Bons estudos. É isso, tá, pessoal? Aqui é muito interessante isso aqui, ele falar isso aqui, eu concordo plenamente, viu? Ele abre janelas, portas e janelas do mundo. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, cercado da internet, tá? Onde, tipo, se você quer aprender um outro assunto, qualquer que seja, você vai procurar em português, óbvio, é natural, é a sua língua. Só que você não vai achar tanto conteúdo igual você acha em português, em inglês. Faça um teste. Pega um assunto de vocês aí, que vocês têm curiosidade, ou alguma coisa que vocês até já sabem. Procure em português e procure em inglês. Vocês vão ver a diferença de material que vocês vão encontrar. É falando mal da língua? É falando mal do Brasil? Não, não é, pessoal. Por quê? Porque você tem um mundo inteiro que fala inglês. Às vezes tem até gente brasileira produzindo conteúdo em inglês.
Mas você não vê gente que fala inglês produzindo conteúdo em português, porque o mundo virou essa globalização da língua inglesa, né? E infelizmente está acabando, né? Ou felizmente, né? Está acabando. O inglês, não sei se o inglês vai parar de ser a língua global, né? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que a China, né, ela está dominando o mercado, aí, as transações mundiais, ela está tomando o espaço dos Estados Unidos. Né? Isso não sou eu que estou falando, não é uma opinião minha. Isso é um fato. Quer a pessoa goste ou não. Né? O que eu quero dizer com isso? É que muito provavelmente nós, logo, logo, talvez dentro de 10, 20, 30 anos ou menos, a gente vai ter que aprender a falar o mandarim, a língua chinesa. Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Eu estou prevendo o futuro? Não estou prevendo. É só o quê? Uma estimativa. É uma possibilidade de algo que pode acontecer. Por quê? Porque quem domina o mundo economicamente, né, que é o dinheiro, provavelmente também vai dominar linguisticamente. É a lógica da coisa. Porque foi assim com os Estados Unidos. Foi assim no Império Romano. E todos os outros grandes impérios que já dominaram o mundo, ou grande parte do mundo, também dominaram, economicamente falando, ou dentro da guerra, né? Também dominaram linguisticamente. Isso é natural. Então, se de fato acontecer da China passar a ser a maior potência mundial, é provável que a gente também tenha essa dominação linguística. Tá? Então, é algo para a gente ficar de olho no futuro, certo? De novo, eu não estou defendendo um ponto de vista ou outro, não tem nada a ver com política, são só fatos e uma estimativa para vocês entenderem mais ou menos por que, que a gente tem mais conteúdo em inglês, tá? Pode ser que no futuro a gente tenha mais em chinês, em mandarim. Não sei. Pode ser que aconteça? Pode ser. Pode ser que não? Pode ser que não. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente aprende esse idioma, que é o dominante, né, que a gente sabe que o inglês hoje é o idioma dominante no mundo. Óbvio que ele vai abrir muitas portas para o mundo. Óbvio. Porque a gente vai ter conteúdo em inglês. É, se você encontrar alguém que fala francês, muito provavelmente essa pessoa também fala inglês, então você vai conseguir se comunicar com ela. Né? Enfim, por aí vai. Tá? Por hoje a gente encerra. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau.